Programa Jaircy Carvalho Esporte, se inscreva, tá bombando, tá legal. Aqui é um programa dedicado à China Azul. Falamos das outras equipes, naturalmente, com todo respeito e carinho. Mas o carro-chefe desse programa é a China Azul, é o cabuloso, é o gigante das Minas Gerais. O Luiz Fernando já entrou aí, ó. Zico é o maior que Tostão, na sua opinião, não? Claro que é. O Zico, na minha visão, depois do Pelé, foi o maior camisa 10 que eu vi na vida. Foi o maior jogador que eu vi. Né? Claro que a juventude de hoje, a geração Nutella principalmente, só fala em Messi e Cristiano Ronaldo. Eu trabalhei e vi os grandes gênios. Eu cubro a seleção desde 86. Sócrates, Júnior, Cerezo, Falcão, Zico, né, e companhia. Então, de lá para cá, trabalhei com muitos gênios. Ronaldo, Rivaldo, né, Ronaldinho Gaúcho, Romário. Todos amigos e todos jogadores geniais, né, que proporcionaram ao futebol brasileiro o pentacampeonato. Né? Hoje a gente não tem craque, praticamente o único craque é o Neymar, craque, gênio, mas tem que saber se ele quer jogar a Copa do Mundo, diz ele que quer. Então que ele se prepare nesses 5 meses para estar em plena forma, porque o Neymar em forma, gente, aí ele faz a diferença. E a gente vai torcer por isso. É momento de torcer agora pelo Neymar, né, pela seleção brasileira, que é importante. Olha, ontem eu bati um papo com o Galo, né, o nosso Zico. Fui aqui na casa dele, nos recebeu eu, o Renan, a filha do Renan, a Eva, né? E o Zico muito carinhoso, muito atencioso, autografou as camisas, né? Vou pedir até para o Aristeu dar uma subida aqui, que o Aristeu tá com a camisa autografada pelo Zico. Eu tenho aqui atrás a camisa do Pelé, autografada por Renan, do Rei, né? Olha o Rei aí, ó. Aí, ó, tá aí, ó, Pelé. Né? E agora o nosso Zico. O Renan falou que zerou o game, né? Porque ele tem uma camisa autografada pro Pelé. E agora outra pelo Zico, zerou o game. Tá feito o game do Renan. É o meu caso, eu tenho camisa do Pelé autografada, tenho do Zico, né? Então realmente zero game, porque, né, 2 dos jogadores mais importantes da história do futebol mundial, o Rei Pelé, é claro, né, o maior de todos, o Rei Pelé é incomparável. Léo Augusto, trabalhando e escutando Jaircy, Teófilo Otoni, obrigado pelo carinho, um abraço pro pessoal de Teófilo Otoni aí. Cruzeirão cabuloso também, 5-0, meteu no Uberlândia. O Uberlândia não é referência, mas quando você pega um adversário mais fraco e você goleia, você está respeitando esse adversário, né? É importante dizer isso. Olha o Dudu aí, o Dudu Cronos, já essa semana recheada com 2 clássicos em Minas, é verdade. Tem Cruzeiro e Atlético. Vamos que vamos! E o Zico encheu a bola do KJ, hein? KJ, 21 gols na temporada passada no Brasileirão, artilheiro da Copa do Brasil também, tá com grande chance de chegar à Copa do Mundo. E o Gerson é só recuperar o futebol que ele tinha, né? Porque ele ficou 8 meses na Rússia e perdeu espaço. Mas se brigar pelo espaço, o Brasileirão começa agora dia 28, um ano atípico, ano de Copa do Mundo. Então a gente vai ter o primeiro semestre, né, com o Brasileirão, primeiro turno todo nesse primeiro semestre e o segundo semestre depois da Copa do Mundo. Né? Aí vai ter o segundo turno. Então é importante para o Gerson fazer bem essa primeira temporada, digamos assim, né, esse primeiro semestre, para garantir uma vaga lá na Copa do Mundo. Né? Mário Lúcio Monteiro, boa tarde. Cabuloso repete o ano de 2003 em 2026. Zero! Se repetir 2003 vai ganhar tudo. A tríplice coroa, né? Olha o Diógenes aí, boa tarde, Jaircy. Grande fã seu, abraço, obrigado pelo carinho, tamo junto, tá bombando, tá legal. E vamos nessa. Gui, 9939, qual o título mais acessível pro Cabuloso 2026? Os 3. Cruzeiro tem chance, tem time, tem grupo, tem banco, tem uma diretoria maravilhosa para brigar pela Copa do Brasil, pelo Brasileirão e pelo, né, a Libertadores, que é o objetivo maior. O Cruzeiro não vai priorizar competição, mas o Cruzeiro vai brigar principalmente pela Libertadores. Ele quer chegar ao tricampeonato, né? Nós temos o Palmeiras, o Grêmio, o São Paulo e o Santos, tricampeões. Flamengo tetracampeão. E o Cruzeiro é bicampeão. Ele vai em busca do tricampeonato da Libertadores. Haja vista que o número do Gerson é 97, em alusão à conquista da Copa Libertadores em 97. Cruzeiro ganhou em 76, aquele golaço do Joãozinho contra o River Plate, e ganhou em 97, gol do Elivelto, de pé direito, hein? Ele que é canhoto, jogou no São Paulo. Beleza, galera? Fagner Brito, boa tarde, Jaircy, torcendo pro Cruzeiro desbancar os tops do Brasil, Flamengo e Palmeiras. Meu São Paulo será ano de reconstrução depois do péssimo Casares. O São Paulo vai precisar se reconstruir, né? O presidente Casares foi deposto, sofreu impeachment, né? Então a gente vai torcer para que o São Paulo... São Paulo é um gigante do nosso futebol, né, gente? São Paulo, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, Santos, Corinthians, são gigantes do futebol. E são equipes que, né, passam por fases ruins, mas quem é gigante se recompõe.
O Cruzeiro passou por uma fase terrível de 2018 para cá. Se recompôs, hoje está brigando com o Flamengo e Palmeiras, né? Olha o nosso Antônio Mesquita, boa tarde aí, um abraço do Espírito Santo, obrigado pelo carinho aí, os capixabas. Olha aqui a avó da minha esposa, bisavó dos meus filhos, mora aí, 103 anos, vovó Ione, lúcida, tranquilinha, e vive em Vila Velha, né, ali na... Quem mora em frente ao mar, gente, a vida é mais longeva, com toda certeza. Diógenes Neiva, Jaci, segundo pessoas que são da época, Dirceu Lopes era um dos melhores do mundo, com toda certeza. O Príncipe jogou demais. Dirceu Lopes jogou demais. Um dos maiores jogadores da história e não foi a uma Copa do Mundo. Olha como a injustiça acontece no Brasil. A long time ago, né? Há muito tempo nós temos esse tipo de injustiça. Grandes jogadores que não foram à Copa do Mundo. O Alex, talento, né? O Djalminha. Tivemos grandes craques que não foram à Copa do Mundo. Porque na época deles também, o excesso de craques era gigantesco. Hoje falta craque e tem muito dinheiro. Na época deles tinha pouco dinheiro e muito craque. Um dia eu falei com o Dirceu Lopes, você jogou na época errada. Né? Se você jogasse hoje, não teria dinheiro para te pagar. Ele falou assim, Jaci, joguei na época errada não, sabe por quê? Eu joguei contra e a favor dos melhores do mundo. Então não troco a minha época maravilhosa de ouro por dinheiro nenhum. Tá aí, ó. Grande Dirceu Lopes, um abraço para você, Dirceuzinho, tamo junto. Madruzeiro, 97 é o ano do nascimento do Gerson. Sim, e é o ano que o Cruzeiro conquistou sua última Libertadores. Hein? Será que vai dar caldo? Será que vai dar rock? Vocês acreditam em coincidência, superstição? Olha o Sérgio Apolinário, lá no sul de Minas, lá em Poços de Caldas, grande flamenguista. Boa tarde, sua opinião da estreia do Hendrick no Campeonato Francês. Está muito bem. O que o Xabi Alonso não deixou ele fazer no Real Madrid, ele está fazendo no Lyon. O Hendrick joga muito. Né? Ele foi para o Lyon aconselhado pelo próprio Ancelotti, ele ligou para o Ancelotti, mister, o que eu faço? Saio ou não saio? Uma pena que ele saiu e o Xabi foi mandado embora. Porque se ele tivesse ficado, quem sabe o novo treinador poderia aproveitá-lo. Joga demais o Hendrick, né? Maurílio Lino, hoje é esse Campos Gerais, sul de Minas. Oh, maravilha, hein? Já esse Carvalho tá nos 4 cantos do mundo, tá bombando, tá legal. Se inscreva no canal, senta o dedo no like, hein, galera? Entrei num horário diferente, né? Como eu disse, vou viajar daqui a pouquinho, vou voltar para Miami, mas a gente não pode deixar de cumprir o nosso compromisso com você. E sempre pedindo permissão ao maior de todos, Silvio Santos. Vocês são meus colegas e minhas colegas de trabalho. Vocês fazem o Jaci Carvalho Esportes ser esse sucesso todos os dias, né? E vamos junto, principalmente com a China Azul. China Azul me abraçou. Eu abracei a China Azul? Vamos que vamos. Silvestre Dias, Jaci, qual time você acha mais espetacular? Cruzeiro 2003 ou Flamengo 2019? Olha, eu não gosto de comparar épocas. Eu acho que 2003 fez um time, o Cruzeiro fez um time gigantesco, ganhou tudo. E 2019 o Flamengo fez um time gigantesco, ganhou tudo. Eu acho que todos os dois são grandes times. Não dá para comparar um com o outro. E comparar épocas não é legal. Né? Não dá para comparar épocas. O cara jogou numa época em que a bola corria menos e que os espaços eram maiores no campo. Hoje o cara domina a bola, tem 3 fungando no cangote dele. Fica complicado. Né? Então, por aí, ó. Quando você vier para Orlando, nós vamos ter aqui Brasil e Croácia. Teremos primeiro Brasil e França lá em Boston e depois, em março, Brasil e Croácia aqui, se eu não me engano, dia 25 ou 26 de março. Então você vai fazer o seguinte, você vai entrar no site da R3 Rental Car, né? Você vai procurar o Marcinho e a equipe dele, todo mundo fala português. Quando você desembarcar em Orlando, você reservou seu carro, ele vai estar te esperando lá no aeroporto, você desce, você pega o seu carro e você pode rodar pelas estradas maravilhosas aqui dos Estados Unidos, que a gente paga pedágio, mas paga com orgulho, porque o dinheiro é todo revertido para as estradas e para a gente. Então, o carro vai estar lá certinho, limpinho, maravilhoso, seguro e com documento e a chave no porta-luva. Aí é só correr para o abraço. Vou te esperar aqui, eu vou estar aqui, Brasil e Croácia, vou estar aqui, fazendo matéria com a seleção brasileira. Nosso Aristeu vem com o filho dele, o Renan, nós vamos bombar lá no estádio, né, para acompanhar Brasil e Croácia, último amistoso, antes de o Brasil embarcar para a Copa do Mundo, será em março. Né, o Brasil provavelmente fará um jogo-treino com alguma seleção antes de estrear na Copa. A estreia dia 13 contra o Marrocos, lá no MetLife Stadium, em Nova York, New Jersey. Estaremos lá também, acompanhando, fazendo a cobertura gigantesca dessa Copa do Mundo. E vamos que vamos, e tá bombando até legal. Então, R3 Rental Car, reserve seu carro e você vai estar com o melhor carro aqui na Flórida com meu amigo Marcinho, botafoguense, mas é um cara do bem. R3 Rental Car, com Jaci Carvalho nos 4 cantos do mundo, tá bombando e tá legal. Olha aí o nosso Juan Cavalcante. Boa tarde, Jaci. Montes Claros. Montes Claros é a terra do Pequi, né? Ó, rapaz.
Montes Claros é maravilhoso. E lá só tem cruzeirense. A turma fala aí, viu? Ó, o Michel Antônio, o que você acha das duas torcidas do Clássico? Eu queria tocar nesse assunto, já que você levantou, muito importante. Olha, eu sou de uma época, né, isso é muito tempo, em que eu ia para o Maracanã, eu ia com a camisa do Flamengo. Meu amigo botafoguense sentava lado a lado, com a mesma, uma camisa diferente, havia um respeito. Aí perdia, tinha aquela gozação saudável, nada além disso. Hoje virou violência por alguns bandidos travestidos de torcedores. Porque o torcedor de verdade, o anônimo, aquele que paga o seu ingresso, ele não é de torcida organizada, ele não é de baderna, ele não é de briga, né? E esse tem que ser respeitado. Então eu acho que quando, né, depois de 2 anos, teremos um clássico com as torcidas, não sei se divididas, mas pelo menos uma boa parte do torcedor adversário, no caso o Cruzeiro, que vai encarar o Atlético na Arena MRV, eu acho que isso é uma vitória da sociedade de bem, é uma vitória das pessoas de bem e uma vitória da segurança pública de Minas Gerais. Porque até então, quando você proíbe 2 torcidas, você está dizendo ao cidadão de bem, olha, eu como Estado, como segurança, eu não tenho condições de suportar um clássico com 2 torcidas. Quando você volta a ter as 2 torcidas, ainda que a torcida do adversário em número menor, você está dizendo à sociedade, ó, o Estado venceu essa guerra, né? Gente, vamos pela paz. Futebol, abre aspas, é a coisa mais importante entre as menos importantes da vida. Fecha aspas. Arrigo Sacchi me deu essa entrevista aqui nos Estados Unidos em 1994, na Copa do Mundo, quando o Brasil perdeu, quando a Itália perdeu para o Brasil conquistou o tetracampeonato, e na zona mista a gente entrevistando, eu falei, mister, poxa, né, a Itália perdeu, ele falou, aspas, o futebol é a coisa mais importante entre as menos importantes da vida, fecha aspas. Então, entendam isso, torcedor, entenda isso, né? O futebol é lazer, é paixão, é emoção, mas sempre com a razão. Tudo que extrapola, tudo que é radical, não presta, né? E essas gangues que se digladiam, porque não são torcedores, né? São gangues. Eles marcam encontros longe do estádio para se digladiarem. Então esses caras não são torcedores, são bandidos travestidos de torcedores. E esses nós não queremos nos estádios, né? A sociedade de bem não quer. Marginal, o termo marginal é porque o cara é marginalizado, ele está à margem da sociedade. Então, quem está à margem da sociedade, lugar de bandido é na cadeia e não no estádio de futebol. Então, parabéns ao governo de Minas Gerais, à Polícia Militar, à Segurança Pública de Minas Gerais, que vai permitir no clássico Atlético e Cruzeiro domingo, 6 da tarde, na Arena MRV, pelo menos uma boa parte da torcida do Cruzeiro. E que seja assim no jogo de volta, no Mineirão, né? Quando o Cruzeiro recebeu o Atlético Mineiro, porque o Mineirão, a Toca 3 é a casa do Cruzeiro, que tenhamos também, né, uma boa parte da torcida do Galo lá no Mineirão. Que bacana, eu fico feliz, viu? Fico muito feliz com essa determinação. Edna Souza, já descei meu like, com todo o charme. Ô Edna, obrigado pelo carinho. Gente, senta o dedo no like, é importante. E tá bombando e tá legal, né? Semana começando em alta astral, semana de clássico, você sabe, a gente fala do clássico a semana inteira. E depois do clássico, mais uma semana, porque o clássico não termina nos 90 minutos ou nos 100 minutos com o tempo extra. O clássico só termina, né, depois que a gente debate a semana inteira, e polêmica aqui, polêmica ali. Tomara que a arbitragem seja isenta, é o mais importante. Quando o árbitro não aparece em campo, é porque ele fez uma grande arbitragem. Eunice Coelho, esse jogo, 2.500 ingressos. Caso os dois chegarem à final, aí torcida mista, porque eu mando a FMF jogo único, com sócio torcedor, é quase impossível ter torcida dividida. É verdade, né? É verdade. 2.500 torcedores do Cruzeiro na Arena MRV vai ser legal. Já faz um barulhinho legal. Beber uma aguinha aqui para dar uma hidratada. Estamos ao vivo em cores. Programa Jair Carvalho Esporte, se inscreva. Tá bombando e tá legal. João Batista. Galo contratando bem, mas o treinador é Pardal. Olha, o Sampaoli é um dos piores técnicos da história do futebol mundial. Por onde passou, fracassou. Eu não sei porque que esse cara tem tanta moral com alguns clubes. Ele não gosta do Hulk. O Hulk é o maior patrimônio hoje da torcida atleticana, é o ídolo, né? O São Paulo não gosta do Hulk. O Hulk também não gosta dele. E o Hulk é o principal jogador do Atlético, ele insiste em colocá-lo no banco. Até jogou ontem no empate do Atlético, mas é preciso respeitar o Hulk como ídolo da torcida, né? Porque o Hulk tem história vencedora. O São Paulo não. A história do São Paulo é perdedora. Ele teve no Flamengo, deixou terra arrasada, no Santos deixou terra arrasada, no Atlético na sua primeira passagem. E um detalhe, ele contrata 580 mil jogadores, para usar uma hipérbole,
Né? Uma figura de linguagem. E o que ele faz? Quando ele é mandado embora, ele deixa todo mundo lá e é o prejuízo financeiro para o clube. Eu acho o São Paulo péssimo, horroroso, e não fica muito tempo no clube, fica 8 meses e é mandado embora. Ô Caramujo, tem uma conversa aí também, né? Assim como do Cauã. Estou tentando aqui mais algumas coisas. Foi proposta oficial mesmo na mesa. Se foi, por esse valor aqui você topa, e aí já vem uma resposta que não. Mas realmente o interesse do Como existe. Véio. E o Dimarzio, né, que é um jornalista lá de mercado também, ele colocou que eles já têm um outro alvo também para a posição. O Cruzeiro tem a negociação em andamento do Cauã, né? De repente teria que ser uma coisa assim muito fora de propostas bem interessantes para você negociar 2 laterais numa janela, né? Por mais que o Cauã, se ele for negociado, ele só vai em agosto, né? Então, mesmo se vender, ele fica aqui. Agora, o Kaique aí não, né? Se alguém comprar, vamos ver se isso vai avançar. Até o momento, nada assim significativo. E sobre o Cauã, eu até tentei buscar mais algumas informações aqui, porque se comenta de outro clube interessado no atleta. Ainda não temos mais informação assim para trazer aqui. O fato é que o Borussia segue em cima aí do negócio, tentando fechar a contratação do jogador. Valores, pelo que eu sei, ainda não alcançaram aí 15 milhões de euros. Né? E não acho que vai alcançar isso. Então, se o Cruzeiro vai vender ou não, aí é outra história. Tem o lado do atleta também, né? Que é uma transferência importante, né? Seu primeiro clube na Europa ser o Borussia Dortmund, brasileiro, não é qualquer um que consegue isso não, né? A gente pode pegar aí transferências que foram feitas, mas essa história deve ter alguma novidade aí ao longo dessa semana. O que eu sei é que o Cruzeiro vem tentando, nas conversas, melhorar o máximo que pode, né? Mas também não colocou, ou é esse valor. Por isso que eu acho que o Cruzeiro, ele topa uma venda. Porque se não fosse o caso, né? Você falaria, o meu valor é tal, se não chegar, um abraço para vocês, né? Quando tá ali muita conversa, né? Eu quero isso, quero aquilo, isso. E o percentual. Então, eu acho que o clube tá disposto a avançar nisso. As condições ainda temos que aguardar, Caramujo. Samuca, só uma dúvida. Parece que o contrato dos 2 laterais vai até o fim de 27, né? Cauã e Kaique. Tem a possibilidade, ou o Cruzeiro conversa para renovar? Você tem informação sobre isso? Talvez mantê-los por mais tempo? Essa eu não tenho. Inclusive, o meio do ano aí é o máximo, né? Que se deixar entrar no último ano, né? Sim. Que aí fica difícil. O Kaique tinha tido uma valorização salarial importante quando entrou o Pedro, né? O contrato foi até 27 mesmo? Pelos sites aqui que a gente olha, sim. Dezembro de 27. Mas desses 2 laterais aí, amigos, acho que é consenso que não seria bom pra gente perder nenhum dos 2, né? Seria bom mantê-los ali. Mas, eventualmente, saindo um deles, vocês acham que o Cruzeiro teria uma reposição interna? E se fosse vocês aqui, os diretores de futebol do Cruzeiro, tem algum que você acha que é mais razoável negociar, o Kaique ou o Cauã Prats, caso essa seja a necessidade do Cruzeiro? Emerson, eu acho que é mais razoável negociar o Cauã Prats. Acho importante aproveitar esse mercado que ele já conseguiu tão jovem e atraindo um clube grande do futebol europeu, né? E aí a gente tem que olhar para dentro do contexto do Cruzeiro também. Querendo ou não é uma peça fundamental para o time. O Kaique está à frente, o Kaique é o titular, porque hoje ainda é mais jogador. Isso também tem que ser pesado, né? Eu acho que uma saída do Kaique
tecnicamente geraria mais problemas do que uma saída do Cauã Pratos, né? Então eu priorizaria uma saída do Cauã se é que o Cruzeiro vai encontrar necessidade de venda. Agora, negociar os dois jogadores aí já é algo que não me anima, até porque o mercado não é tão interessante se tratando de lateral, não seria fácil do Cruzeiro buscar. E assim, quando a gente pensa em questão de reposição, acho que dá para repor o Cauã, por exemplo, dentro do que o Cruzeiro tem, né? A gente já falou de bons laterais, de William, que estava no elenco profissional, é um garoto que pode ser muito bem lapidado, tem o Gustavinho também. No caso do Kaique, já seria diferente, né? Porque você teria dois laterais muito jovens e querendo ou não, com um pouco lastro no profissional, mesmo que o Cauã viesse a se tornar o titular. Então, para mim, o caminho é esse. Se tiver que priorizar uma venda, precisa ser do Cauã Pratos. Eu tô com o Caio nessa, né? Se a gente tiver que priorizar uma venda, seria do Pratos, até porque, pela idade, talvez você consiga um valor aí melhor, né, financeiro, mas eu não sei se é uma extrema necessidade, e acho que não seja uma extrema necessidade do Cruzeiro, mas é uma oportunidade que aparece. E até para o atleta, né? O Samuel comentou algo que é muito importante. Quantos atletas do futebol brasileiro já iniciam a sua carreira em equipes do nível do Borussia Dortmund, né? Não são todos os atletas que têm essa possibilidade, e acho que isso acaba ali saltando aos olhos do atleta. Mas pensando em planejamento, manter o Kaique, que já é um jogador mais experimentado, que já está mais adaptado ao profissional, tanto tecnicamente quanto a questão fisicamente, o Cruzeiro poderia pensar num primeiro momento numa manutenção do Kaique. Mas eu acho que é aguardar o desenrolar e que seja feito melhor para o Cruzeiro, e aí que seja permanência ou que seja uma venda por valores interessantes, mas é necessário agora ter paciência nesse processo. É isso, tô vendo o pessoal do chat falando aqui que se vendesse teria que buscar outro jogador. Falaram do Vinha, que era do Flamengo, que foi pro River Plate. Falaram aqui do Capixaba, né, do Bragantino, que em outro momento foi especulado. Tem gente falando do Gustavinho, tem gente falando do William. São William Fernando, né, o lateral esquerdo do Sub-20. São jogadores promissores, mas vamos ver, né? Vamos ver se o Cruzeiro... O que o Cruzeiro faz. Eu acho que se for possível, seria legal se o Cruzeiro conseguisse renovar com esses jogadores para valorizá-los e para não correr o risco da gente ter que aceitar uma proposta muito baixa, né? Porque quando aproxima do final do contrato, você perde muito o poder de não, né? Você meio que acaba tendo que aceitar um valor mais baixo para não perder de graça. O que você viu no jogo de sábado e o Cruzeiro favoritaço exerceu esse favoritismo? E CJ exerceu não só pelos nomes, pela qualidade dos jogadores, pela história dos jogadores que estão no Cruzeiro e a diferença para os jogadores do Uberlândia, mas muito pelo que o Cabido falou, o Uberlândia tentou jogar, foi para cima do Cruzeiro, e logo no começo a gente já via que seria um suicídio, e foi o que aconteceu, o Cruzeiro atropelou, amassou o Uberlândia. No começo do jogo a gente via ali alguns problemas de encaixe na pressão, que é normal pelo começo, nessa mudança de trabalho. A gente via Matheus Pereira, Caio Jorge e Christian muito em cima e o resto do time com uma linha mais baixa, e esse espaço muito grande entre as linhas do Cruzeiro, mas o que é normal. De resto, o Cruzeiro dominou o jogo, e o Tite, muito inteligente que é, óbvio que ele vai aproveitar o time do Leonardo Jardim. O Tite, além de ter repertório, de conseguir montar times que podem jogar de formas diferentes, de ter variação de jogo, ele sabe que o time do Cruzeiro, do Leonardo Jardim, é um time pronto. Não perdeu nenhum jogador. A forma de jogar, os jogadores já sabem de cor. O Cruzeiro era um time muito bem treinado e muito consciente. E óbvio que o Tite vai aproveitar isso. O time do Tite vai ser o mesmo time do Leonardo Jardim daqui 2, 3, 4, 5 meses? Acho que não. Acho que o Tite vai lapidar onde o Cruzeiro pode melhorar. Principal, vai trazer variações para esse time do Cruzeiro e a gente vai ter uma mudança de postura, muito do que vocês falaram aqui. O CJ até comentou, o Cruzeiro é um time que tem fome, que faz mas quer fazer 2, 3, 4, 5 e por isso fez os 5. O Cruzeiro, enquanto continuasse esticando a corda, ia fazer gol no Uberlândia. Mas com o time do Leonardo Jardim na temporada passada, mesmo enfrentando adversários fracos em alguns momentos, o Cruzeiro não goleava, porque não era o perfil do estilo de jogo do Jardim. Preferia jogar de uma forma mais segura e matar o jogo com 1-0, 2-0 e matar o jogo e ter o controle da partida. O time do Tite vai se arriscar mais e acho que dentro dessa filosofia do Tite, usando muito o que o Leonardo Jardim deixou, ele vai trazer mais variações. De jogar mais no campo do adversário,
de talvez tentar mais jogadas pelo corredor lateral e não só pelo corredor central, e aí precisa de mudanças também de treinamento, e tudo isso demanda tempo. Agora, o Christian fazendo esses 2 gols, eu até brinquei com o Cabido na jornada. O Gerson vai ser titular. Isso aí não. Ninguém questiona isso, Que Cabido. susto, não, o porque, Gerson né, será titular. Porque deu a entender Mas eu não na acho- jornada que você tava querendo colocar o homem no banco. Não, eu só não acho que o Christian é esse cara de, gente, é o Christian que vai pro banco. Ih, nossa senhora. Eu acho que o Christian gente, pode brigar por essa posição gente. com o Lucas Silva. Ele pode até manter o Christian, se ele quiser manter um esquema parecido com o do Jardim, não seria surpresa ele colocar o Gerson como segundo volante pra jogar por dentro e deixar o Christian pro lado pra fazer esse trabalho sujo de marcação no corredor, Cabido. Não seria... Eu acho que a tendência é sim o Christian ficar na reserva e você ter um meio campo com o Lucas Romero, Lucas Silva, Gerson, Matheus Pereira, acho que será o Arroio na esquerda e o Caio Jorge. Mas o Christian não vai sair fácil desse time. Eu CJ. acho. Rapaziada, encerramos por aqui mais um giro de notícias no nosso China Azul Raiz, trazendo as informações mais atualizadas do dia a dia com clareza e responsabilidade. Se você gostou do nosso conteúdo e quer continuar acompanhando tudo o que acontece com o Cruzeiro dentro e fora de campo, já não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos conteúdos. Tamo junto e até a próxima. Fui!